do seu coração. Amém? Que alegria estarmos juntos, que privilégio fazer parte dessa história que daqui a pouquinho completa 100 anos. E o mais legal é que Deus, isso é impressionante. Quando eu penso nisso, eu fico impressionado. É que Deus, ao longo das gerações, Ele tem levantado pessoas, Ele tem chamado pessoas para fazer parte da sua história, para fazer parte da sua missão. E nós fazemos parte disso, certamente, e isso na realidade é um privilégio, mas também nos conecta a grandes responsabilidades. E uma delas é lembrar que de geração em geração o bastão é passado de mãos em mãos. E cada um de nós, irmãos, não esqueça disso, cada um de nós somos responsáveis quando o bastão chega nas nossas mãos. Amém? Pastor, e se eu pegar o bastão e ficar travado no mesmo lugar? Deus vai levantar outros. Sabe por quê? Porque a missão dele não para. Ela continua. Então fica esperto, fica atento. E siga firme essa missão. Amém. Nós também, abra sua Bíblia comigo. Por gentileza, lá no livro de Atos dos Apóstolos, nós seguimos a nossa jornada nesse livro espetacular das Escrituras, Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Hoje eu quero continuar essa jornada que nós iniciamos na semana passada, sobre o mover do Espírito Santo nessa geração. Tem muita coisa ainda para a gente ver dentro dessa jornada, muitos princípios e ensinamentos para a gente seguir e aprender nessa jornada. Mais um enter, por gentileza. Eu destaquei algumas ênfases da mensagem. Aqueles que, assim como eu, gostam de escrever tudo, de anotar os pontos mais importantes, está aí. O primeiro dele é que a cura, nós vamos trabalhar isso com um pouco mais de ênfase no decorrer da mensagem, mas o primeiro deles é que a cura de um aleijado de nascença, nós vamos ler daqui a pouco, abriu o caminho para o testemunho de Pedro naquele dia. E certamente a gente tem algumas coisas importantes para aprender aqui. Segundo, é que o testemunho não é um julgamento. A gente nunca pode se esquecer disso, irmãos. O testemunho da igreja em cada geração não é julgamento, mas aponta o caminho do julgamento, mas esclarece o que pode ocasionar o julgamento de Deus sobre os homens. Nós vamos ver um pouquinho disso. E a terceira ênfase, o arrependimento é um elemento indispensável no nosso testemunho. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela com convicção: meu irmão, fica atento. Deus, fica atento. Deus quer falar com você nessa noite. Amém. Atos 3, versos 11 ao 21, eu não vou ler os versos 1 até o 10 que registra. Se você olhar aí na sua Bíblia, acompanhar, você vai ver que do verso 1 ao 10 Lucas registra a cura desse homem aleijado de nascença, mas eu quero avançar um pouquinho e ler a partir do verso 11. Então acompanhe comigo, Atos capítulo 3, versos 11 ao 21. Eu vou fazer a leitura na NVI, Nova Versão Internacional, e os irmãos, cada um acompanhe na versão que você tem disponível, que você prefere fazer leitura. Atos 3, 11 ao 21. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado. Obrigado, viu? Todo o povo ficou maravilhado e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, Pedro lhes disse: israelitas, por que isso os surpreende? Por que vocês estão olhando para nós como se tivéssemos feito este homem andar
por nosso próprio poder ou piedade? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora eles tivessem decidido soltá-lo. Vocês negaram publicamente o santo e justo e pediram que lhes fosse libertado um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos e nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse homem que vocês veem e conhecem. A fé que vem por meio dele lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Verso 19: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Amém. Esse é o texto bíblico base da nossa reflexão. Na semana passada, nós destacamos rapidamente, vocês vão se lembrar, principalmente aqueles que anotam, nós destacamos rapidamente alguns fatos marcantes ocorridos antes, durante e após o Pentecostes. Vocês sabem que o Pentecostes era uma festa 50 dias após a Páscoa, os judeus comemoravam essa festa chamada Pentecostes. E essa era uma das 3 principais festas, juntamente com a Páscoa, que os judeus celebravam naquele tempo. Então, multidões se deslocavam até Jerusalém, onde acontecia essa festa. E era conhecida como a festa das primeiras colheitas, dos primeiros cereais que os israelitas colhiam. Eles então reuniam essa colheita e celebravam uma grande festa, em honra, em celebração, em dedicação ao Senhor. E nessa festa, então, nós destacamos na semana passada que ocorreram alguns fatos marcantes. O primeiro deles foi a manifestação do Espírito Santo. Lembra disso? Foi no dia de Pentecostes. Havia um grupo de discípulos de Jesus reunidos num lugar, aguardando a promessa feita por Deus por meio do profeta Joel. Lá no livro do profeta Joel, capítulo 2, versos 28 e 29, está escrito assim: nos últimos dias, eu derramarei do meu espírito sobre todos os povos, sobre toda a carne. E nesse dia, então, essa promessa de Deus, que percorreu aí mais ou menos aproximadamente 600, 700 anos antes desse ocorrido, ela se cumpre naquele dia. E o Espírito Santo então vem sobre aquele grupo de discípulos, e o texto de Lucas diz que todos são cheios do Espírito Santo. E eles viam como se fosse uma língua de fogo pairando sobre a cabeça de cada um deles. O outro acontecimento foi que após a ascensão de Jesus, isso é muito importante, os apóstolos e os demais discípulos foram cheios do Espírito, como eu falei aqui, e eles foram cheios do Espírito, irmãos, para continuar a missão de Deus no mundo. E essa missão, ela continua sendo testemunhar sobre Jesus Cristo com coragem e com fidelidade. Certamente, no caminhar da jornada, no cumprimento dessa missão, nós, como igreja, encontraremos desafios. Nós não encontraremos sempre diante de nós o caminho totalmente aberto e livre. Pelo contrário,
Quando nós olhamos para a vida dos apóstolos, quando nós olhamos para a vida do próprio Senhor Jesus, nós aprendemos que ao longo dessa jornada, dessa missão, eles encontraram grandes desafios pela frente. O Senhor Jesus, por exemplo, nos evangelhos, se você for estudar e consultar durante a semana, você vai ver que em várias ocasiões Jesus precisa sair dos lugares, porque os judeus, a intenção dos judeus era matá-lo. E ele então precisa sair dos lugares, migrar para outras regiões, a fim de dar seguimento na missão, que era proclamar o evangelho. Ele mesmo diz: olha, eu não vim para fazer minha vontade, eu vim para fazer a vontade daquele que me enviou. E a vontade daquele que me enviou é que eu salve os perdidos, é que eu proclame o reino de Deus por onde eu passar. Foi essa a missão de Jesus, irmãos. E se essa foi a missão de Jesus, é a missão da sua igreja também. Quer ver? Vamos ler esse texto juntos. Abre aí, volta um pouquinho. Atos capítulo 1, verso 8. Olha o que está escrito lá. Atos capítulo 1, verso 8. Olha por que eles foram cheios do Espírito. Vamos ler junto? Vamos lá, 1, 2, 3. Mas receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo. E serão minhas testemunhas. Grava essa palavra na sua Bíblia. De rosa choque, de verde limão, com a cor que você quiser, mas grava aí. E serão minhas testemunhas. Aonde? Em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que isso mostra para nós, irmãos? Que nós testemunhamos de Jesus com coragem e fidelidade em todos os lugares do mundo. Cada geração de cristãos, em todos os lugares, recebe o poder do Espírito para testemunhar sobre Jesus, irmãos. Cada igreja, olha que importante isso, cada comunidade, independente do número de pessoas, independente da relevância que aquela comunidade ocupa naquele lugar, embora para mim, quando eu olho para essas escrituras, relevância é uma igreja fiel no cumprimento da missão. Isso para mim é ser uma igreja relevante. E quando nós olhamos para a Bíblia, para o livro de Atos, por exemplo, nós vemos que cada igreja, onde quer que ela esteja, é chamada para participar da missão de Deus no mundo. E essa missão tem um alcance local. Se nós estamos em Três Lagoas, irmãos, nós precisamos anunciar Cristo nesse lugar. Nós precisamos anunciar, testemunhar Jesus Cristo nessa terra, nessa cidade, mas também tem um alcance regional e também tem um alcance mundial. Começa em Jerusalém e vai avançando para outras regiões. E vai cruzando fronteiras geográficas. E vai cruzando o mundo. Para que todos ouçam o testemunho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Todos os homens, lá em Mateus capítulo 24, verso 14, está escrito, dentre alguns sinais dos fins dos tempos que Jesus menciona ali para os seus discípulos, está escrito que o fim só virá depois que todos ouvirem a mensagem do Evangelho. Todos os homens, em todos os lugares do mundo, precisam ouvir sobre Jesus. E está lá escrito no texto, e então depois virá o fim. O que isso mostra para nós, irmãos? O que isso ensina para nós? Que a missão da igreja, ela está inacabada, ela não acabou ainda. A missão da igreja continua. Por incrível que pareça, há muitos povos, há muitas tribos, há muitas pessoas no mundo, em alguns lugares do mundo, que ainda não ouviram sobre Jesus. Que ainda não ouviram sobre as boas novas do Evangelho. E o que Deus está fazendo nesse tempo é dar oportunidade para que todos os homens, em todos os lugares, seja no lugar mais remoto do mundo, ouça sobre Jesus. Ouça as boas novas do Evangelho.
E só então depois virá o fim. E o que a gente vê em Mateus capítulo 24 são sinais dos fins dos tempos. Um deles está escancarado diante dos nossos olhos, já acontecendo durante alguns anos. A guerra entre nações, Rússia e Ucrânia, a guerra entre Israel e os guerrilheiros terroristas espalhados por aquela região. E outras guerras surgirão, está previsto na palavra, irmãos. E Jesus disse também que passarão os céus e a terra, mas a sua palavra, ela não passará. Tudo, preste atenção, tudo o que está escrito aqui precisa se cumprir. Para que depois então venha o fim. O tempo de julgamento de Deus sobre os homens. O tempo onde o Senhor Jesus voltará pela segunda vez e estabelecerá definitivamente o seu reino nesse mundo. E nós precisamos estar ligados nisso. O compromisso com a missão, irmãos, não esqueça, faz parte da essência de Deus. Quando eu digo isso, em outras palavras, eu estou dizendo, Deus é missionário por essência. E se Ele é missionário por essência, a sua igreja também precisa ser. Né? Eu quero ver alguns exemplos bíblicos. Abre comigo, são alguns 3 textos que eu gostaria de ler, que confirmam essa realidade. Que Deus é missionário por essência, que a missão faz parte da essência de Deus. O primeiro texto, muito conhecido, lá no Evangelho de João, capítulo 3, verso 16. João 3,16. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Olha só. Deus enviando o seu Filho em missão aonde? No mundo. Olha só, por amor a todo mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Amém? Olha o segundo texto, ainda Evangelho de João, lá para frente, capítulo 17. Vai seguindo as páginas da Bíblia. João 17, 15 a 18. Textos que confirmam essa realidade de Deus como missionário. Essa realidade da missão como essência de Deus. João 17, 15 ao 18. Olha a oração de Jesus por seus discípulos. Santifica-os um pouquinho antes. Não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Olha o 18, como fica escancarado aos nossos olhos. Assim como me enviaste ao mundo, assim como Jesus foi enviado pelo Pai ao mundo, nós também somos. Olha só, eu os enviei ao mundo. João capítulo 20, um pouquinho para frente, versos 19 ao 21. João 20, 19 ao 21. Ao cair da tarde daquele primeiro dia da semana, estando os discípulos reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se quando viram o Senhor. Novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Tem alguma dúvida ainda da nossa missão? Tem alguma dúvida do propósito pelo qual Jesus instituiu a sua igreja nessa terra, nesse mundo? Se Deus, irmãos, é missionário por essência, a igreja também precisa ser. E eu quero nessa noite, então, observar com mais detalhes e com mais atenção essas 3 ênfases. Como eu falei também anteriormente, é o mover do Espírito que desperta e encoraja e movimenta a igreja.
Nós vemos isso desde o início acontecendo, e nessa ocasião eu quero destacar então esse fato que Lucas registra, a cura de um aleijado de nascença. Nós lemos aqui o texto. Só que o meu propósito, irmãos, não é destacar, não é focar no homem e nos benefícios da cura, porque nós sabemos que num homem aleijado de nascença, o texto diz, Lucas, ele é detalhista, ao colocar que esse homem era deixado no templo chamado Formosa, provavelmente todos os dias, porque todos os dias, preste atenção, as pessoas estavam no templo ou no pátio do templo, fazendo as suas orações, buscando a presença de Deus. E ali então, na porta do templo, onde era a passagem, entrada e saída das pessoas, aquele homem tinha oportunidade de pedir esmolas, de arrecadar um pouco de recursos, para que ele pudesse então sobreviver e passar a sua vida, os seus dias. Mas o meu foco não está nisso, nem no homem, nem nos benefícios da cura, mas o meu foco, irmãos, está no aspecto da missão. E o primeiro deles é aquele ali, ó, a cura desse homem aleijado abre o caminho para Pedro dar um testemunho poderoso. E além de deixar, se você olhar, voltar lá no texto de Atos, que nós lemos do capítulo 3, versos 11 em diante, você vai ver que além de deixar o povo maravilhado, o mendigo, o homem aleijado, se apega a Pedro e a João. E esse testemunho de Pedro, irmãos, ele inclui elementos fundamentais. Olha lá para o texto junto comigo. O primeiro elemento desse testemunho é que Pedro e João reconhecem o poder de Jesus. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para ela: eles reconheceram o poder de Jesus. E mais do que isso, irmãos, se você tem reconhecido o poder de Deus agindo na sua vida dia a dia, e mais do que isso, quando eu olho para esse texto, eu fico admirado com uma outra lição que os apóstolos nos deixam. Sabe qual é? Uma lição de humildade. Olha para a pessoa que está do seu lado de novo, não deixa ela cochilar na mensagem, não. Fala assim para ela: a humildade. Fala para ela, fala: humildade. Isso. É uma marca na vida do discípulo. Irmãos, Pedro e João deram uma lição de humildade naquele dia. E quando a gente olha no texto, é exatamente isso que a gente vê, porque eles evitaram, olha lá o texto, eles evitaram qualquer indício de reconhecimento e glória pessoal. E olha, eu vou falar para você, se tem alguém no mundo que gosta de glória pessoal, sabe quem que é? Quem? Quem acertar ganha um abraço do pastor na saída. O homem. Satanás é o primeiro deles, né, que ansiou e almejou glória para si desde o início. Tá certo, vai ganhar um abraço meu, moça bonita. Mas, irmão, se tem uma coisa, não esquece disso. É uma lição que eu carrego na minha vida todos os dias. E se eu vacilar, se nós bobearmos, essa glória, ela toma conta do nosso coração e ela gera, sabe o quê? Orgulho. E sabe o que a Bíblia ensina em Provérbios? Que o orgulho precede a queda. Sabe o que mais a Bíblia ensina? Que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Mas Pedro e João nos dão uma lição de humildade. Porque primeiro eles reconhecem o poder de Jesus e evitam qualquer indício de glória pessoal. O texto diz que a turma começa a correr atrás deles. Sei, talvez pensando
que foram eles que realizaram aquele milagre. Inclusive, que milagre, hein? Extraordinário, um fato totalmente inusitado. A cura de um aleijado de nascença. O texto não diz, não menciona qual a idade desse homem. Mas menciona que ele era um aleijado desde o nascimento. E o Espírito Santo naquele dia manifesta poder e cura aquele homem. E Pedro e João evitam esse indício, qualquer indício de reconhecimento e glória pessoal. E isso, dentre as coisas preciosas que isso me ensina, irmãos, uma delas é que o verdadeiro discípulo, além de ser humilde, ele se esconde na glória do seu Senhor. Amém? E aí, eu vou lembrar junto com vocês, João capítulo 3, verso 30, depois verso 31, se você quiser anotar ou abrir rapidinho e acompanhar. Estou lembrando aqui nesses textos do testemunho de João Batista, João 3, 30 e 31. Diante de uma discussão, você vai olhar, não vou entrar nos detalhes dessa narrativa, mas você vai lembrar que houve uma discussão entre os discípulos de João Batista com alguns judeus, ou algum judeu, que inclusive a Bíblia não menciona quem era, não dá o nome dessa pessoa ou desse grupo de pessoas. Mas a discussão tem início por causa da questão dos rituais cerimoniais. E se tem uma coisa que os judeus são apegados, até hoje, eu vi com os meus próprios olhos lá em Jerusalém, até hoje, irmãos, se tem uma coisa que eles são apegados aos rituais cerimoniais. E a discussão ela surge por causa disso. E então João Batista, olha o testemunho poderoso que ele dá, irmãos. Dentre as coisas que ele fala, olha o versículo 30. Ele diz o seguinte: olha, é necessário que ele cresça. Ele quem? Jesus. Ele cresça e eu diminua. E ele diz mais, olha o verso 31. Ele reconhece a supremacia, a superioridade de Jesus e diz: olha, irmãos, diz ali para o público que estava junto com ele, aquele que vem do alto, Jesus está acima de todos. Ou seja, em outras palavras, ele não pode ser comparado com ninguém, com ser humano nenhum na face dessa terra. Porque ele é Deus, ele vem do alto e ele está acima de tudo e de todos. E ele fecha com outra lição de humildade. Olha só, aquele que é da terra pertence à terra. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, Jesus vem do alto e eu sou da terra. Eu sou só um mensageiro daquele que veio do alto para nos resgatar e para nos salvar. Glória a Deus, que coisa maravilhosa. Então, irmãos, nunca elimine, nunca exclua do seu testemunho a humildade, da sua vida cristã a humildade, o reconhecimento do poder de Deus, e que essa declaração poderosa de João Batista continue sendo as nossas declarações hoje. Jesus, que o Senhor cresça e que eu diminua. Porque o testemunho autêntico, ele sempre aponta para o autor principal. E o autor principal é Jesus. Amém? Segunda ênfase que está ali é que o testemunho, irmãos, não é um julgamento. Mas esclarece, aponta para aquilo ou para as atitudes dos homens que ocasionam o julgamento de Deus. Isso também ensina para a igreja uma grande lição. Qual é? É que no desenvolvimento da nossa missão de testemunhar sobre Jesus nesse mundo, nós não somos julgadores das pessoas. Irmãos, eu digo isso com tristeza. Quantas vezes eu já ouvi pessoas, na maior das boas intenções, mas ao abordar as outras pessoas para falar de Jesus, elas entram com um discurso crítico e de julgamento sobre as pessoas.
E nós precisamos nos desenvolver desse testemunho, que é parte da nossa missão nesse mundo, evitar isso. Porque quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, um dos princípios que nós extraímos daqui é que nós somos feitura de Deus, criatura de Deus. Nos tornamos filhos quando nós cremos em Jesus Cristo, seu Filho. E o único que tem autoridade, o único que tem propriedade para julgar os homens, os seres humanos, nas mais diversas situações, é Deus. E quando eu olho para esse texto, essa é uma das grandes lições que saltam aos meus olhos. O testemunho não é julgamento. Embora no testemunho, nós vamos ver daqui a pouquinho, Pedro mostra, ele aponta o que pode ocasionar o julgamento de Deus sobre os homens. Em nenhum momento, se você olhar aí no texto, eu fiquei olhando ao longo da semana, você pode olhar aqui em alguns minutos, eu sei que é difícil fazer isso, mas se você olhar o texto, você vai perceber que em nenhum momento Pedro teve a intenção de julgar e condenar os ouvintes. Pelo contrário, olha lá, ele foi realista, olha o versículo 13 e 14, olha junto aí comigo, Atos 3, 13 e 14. Leia esses versos de novo com calma. Atos 3, 13 e 14. O Deus de Abraão, de Isaac, olha os patriarcas aqui da fé. Abraão, Isaac e Jacó. O Deus dos nossos antepassados. Glorificou o seu servo Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto e negaram perante Pilatos, embora eles tivessem decidido soltá-lo. O que Pedro está fazendo aqui, irmãos, é exatamente ser realista. E aqui está um outro ponto da lição para nosso testemunho nesse mundo. Nós precisamos ser realistas em relação aos fatos bíblicos quando nós abordamos as pessoas. O que Pedro está fazendo, irmãos, é sendo realista. É mostrando para os próprios judeus que eles haviam negado a Cristo. E mais, eles endossam a sua sentença de morte, morte na cruz, perante Pilatos. Percebe? Pedro não oculta um fato ocorrido e praticado pelos seus próprios compatriotas. Mas ele expõe a realidade. Pedro e João testemunharam que os próprios judeus, esse momento é forte. E talvez eu fico lembrando e tentando pensar quando eu leio esse texto, quando ele então menciona que foram os próprios judeus que mataram Jesus. Eu fico pensando e tentando imaginar qual a reação das pessoas naquele momento. Mas ele enfatiza que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E aí, irmãos, ele nos ensina que a morte e a ressurreição de Jesus constitui a base essencial do nosso testemunho. Quando nós abordamos as pessoas para falar de Jesus, preste atenção nisso. Nós estamos falando a mensagem de um Deus vivo. Nós estamos nós estamos anunciando um Deus vivo e um Deus imanente. Não um Deus, irmãos, distante de nós, distante da nossa realidade. Um Deus que não se importa com a nossa vida. Um Deus que não se importa, uma divindade que não se importa com os nossos sofrimentos. Que está lá longe e nem se importa com as suas criaturas. Pelo contrário, quando nós falamos de Jesus para as pessoas, nós estamos anunciando um Deus vivo. Nós estamos anunciando um Deus imanente, ou seja, que saiu do céu e veio habitar entre nós em carne e osso. Irmãos, isso é maravilhoso. Porque nós não encontramos essa realidade em nenhuma religião do mundo, só no cristianismo. E isso é tão real e precisa ser real para nós, para nos alavancar na missão.
E, por exemplo, quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos isso a partir do próprio nascimento de Jesus. E o nascimento de Jesus tem algumas peculiaridades fantásticas. Eu não vou entrar nos detalhes, mas durante a semana você estuda o nascimento de Jesus nos evangelhos. O próprio Deus que deixou a sua glória para vir habitar entre nós, como o próprio João registra no seu evangelho, cheio de graça e de verdade. O Deus que veio para participar da história, irmãos. Aliás, que veio para ser e continua sendo e continuará sendo o protagonista principal dessa história, Jesus Cristo. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso enche o meu coração de esperança, de encorajamento, de saber, de lembrar que todos os dias quando eu me deito, de todos os dias quando eu me levanto pela manhã, esse Deus está ao meu lado. Esse Deus me acompanha na minha jornada, Ele sabe quando eu estou triste, quando eu estou abatido, Ele sabe quando eu estou alegre, Ele conhece cada detalhe da minha vida. E por mais que eu tente nessa jornada ocultar algo de Deus, Ele conhece, Ele sabe, e não só sabe, irmãos, como Ele participa da nossa história. Isso é maravilhoso. Pedro também, olha lá o texto, versículo 18. Ele foi coerente quando ele enfatiza o sofrimento e a morte de Jesus, como foi predito pelos profetas. Olha lá, verso 18. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. E aí, antes de passar para a terceira ênfase, eu quero deixar com vocês os dois princípios bíblicos, além de outros, tá, irmãos? Eu estou me restringindo a esses dois por causa do tempo, mas dois princípios bíblicos que apontam para o julgamento de Deus sobre os homens. Preste atenção, o primeiro deles é a incredulidade. Olha para a pessoa que está do seu lado, para você e para ela reforçar esse princípio na mente e no coração, e diz assim: a incredulidade atrai o julgamento de Deus sobre os homens. Vamos ver esse texto? Olha lá, João 3, nós lemos agora há pouquinho o versículo 16, mas olha lá, João 3, 16 ao 18. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, olha só, presta atenção, aqui está uma chave bíblica importante, não para condenar o mundo. Lembrando que o mundo, nesse contexto, João está se referindo às pessoas, e não ao sistema como um todo, mas às pessoas, cada ser humano. Olha só, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não, vamos trocar a palavra mundo por pessoas? Vamos lá, ó, Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar as pessoas, mas para que estas fossem salvas por meio dele. Olha só, verso 18. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Primeiro princípio que aponta para o julgamento de Deus, Ele é o justo juiz, é a incredulidade, irmãos. E daí você pode estar aí no seu lugarzinho, sentadinho, confortável, pensando: mas pastor, eu não sou responsável por fazer as pessoas crerem. Se você está pensando assim, você está certo no seu pensamento. Porque no mesmo Evangelho de João, no capítulo 14, Jesus diz que o Espírito Santo
João 14:8, Jesus diz, quando ele vier, ele está fazendo referência ao Espírito Santo. Ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Do juízo, porque o príncipe desse mundo, fazendo referência a Satanás, o diabo, já está condenado. E do juízo, porque eu vim do Pai e para ele eu estou retornando. Portanto, irmãos, o nosso papel não é convencer, nós não temos a propriedade de convencer as pessoas a crerem em Jesus, mas nós temos a responsabilidade de testemunhar de Jesus no mundo, com fidelidade e coragem, e deixar que o Espírito Santo cumpra o papel dele. Amém? Às vezes nós fazemos uma lista de pecado grave. Todo pecado é grave, irmãos. Porque todo pecado é um ato de rebeldia voluntária do homem contra as leis de Deus. Então todo pecado é grave. Mas às vezes a gente faz aquela lista de prioridade. Quais são os pecados mais graves? E aí a gente começa a fazer a lista. E aí a gente coloca idolatria, prostituição, injustiça, um monte de coisa. Mas e a incredulidade? A incredulidade, irmãos, é pecado. E ela atrai o julgamento de Deus sobre os homens. Quer ver o outro princípio? João 3 ainda. Lá no verso 36, aqui agora é João Batista respondendo aos seus discípulos. Olha o que está escrito, João 3,36. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita, olha a rejeição. Quando eu não creio, quando eu não acredito, logo eu rejeito. É isso que os judeus fizeram naquele tempo, continuam fazendo, e é isso que muitos homens, muitos seres humanos ao longo do mundo, da história, continuam fazendo, rejeitando o Filho de Deus. Olha só, quem crê no Filho tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanecerá sobre ele. Às vezes, irmãos, nós corremos o risco de aprender sobre Deus de maneira errada. Às vezes as crianças na escola bíblica, até mesmo em casa, correm o risco de ouvirem dos pais, dos avós, dos antepassados, um estereótipo de um Deus carrancudo, de um Deus severo que está sempre pronto a nos castigar. Um Deus que deliberadamente, a qualquer momento, tem o prazer de liberar a sua ira sobre os homens. Mas preste atenção na palavra, irmãos, quando nós olhamos para a palavra de Deus, não é isso que nós vemos. Pelo contrário, nós vemos Jesus afirmando, olha, eu vim para salvar o mundo. Nós vemos Jesus afirmando, eu dei a minha vida por amor a vocês. Nós vemos Deus em todo o tempo, eu vou falar um pouquinho aqui na conclusão sobre isso, desde os tempos dos profetas. Há mais de 2000 anos atrás, nós vemos Deus anunciando a mensagem por meio dos profetas, por meio dos apóstolos. E Deus continua anunciando a sua mensagem por meio de quem? Hoje? Da igreja, nós, eu, você, no nosso dia a dia, na nossa vida corriqueira. Deus está nos convocando e nos usando, irmãos, para anunciar sobre Jesus. Sabe por que isso? Porque o prazer dele é nos abençoar. Porque a alegria de Deus na figura de um Pai perfeito é nos acolher no seu amor, é cuidar de nós, é nos redimir, é nos salvar, irmãos. E essa salvação, preste atenção, em Jesus ela é estendida a todos os homens, em todos os lugares do mundo. Às vezes as pessoas vêm com algumas perguntas para mim do tipo assim, pastor, mas e aquele bandido
que matou centenas de pessoas, até para ele tem salvação. Eu penso e digo, essa é a resposta mais fácil de dar. Quando eu olho para as Escrituras, é a resposta mais fácil. Sim, certamente. Jesus veio para salvar a todos, irmãos. E nós não podemos nos esquecer disso. Pastor, mas e a ira e o julgamento dele? Virão, irmãos. Acontecerão, porque a justiça de Deus é uma manifestação do seu amor. Deus não é injusto, irmãos. Ele é justo. E por ser justo, ele concede aos homens oportunidade de ouvir e crer. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem não crê no Filho já está condenado. Percebe que o próprio ser humano assina, endossa a sua sentença final? A ira dele virá. Mas ela virá, preste atenção nisso, como resposta da incredulidade e da rejeição dos homens. E por último, eu quero destacar e dar ênfase sobre o arrependimento. Porque o arrependimento, irmãos, esse foi inclusive o apelo de Pedro. Olha lá no texto, versículo 19. E eu fico imaginando Pedro sem microfone naquela época. Eu com o microfone estou tentando aumentar o volume da voz aqui. Eu fico pensando ele naquele tempo, sem microfone, sem acústica devida. Aumentando os decibéis da voz. E anunciando ao público, arrependam-se. Arrependam-se. Porque o arrependimento, irmãos, envolve, preste atenção nisso. O arrependimento não é um sentimento barato. O arrependimento sincero não é sentimento de remorso. Eu menti para o meu chefe essa semana no trabalho e gera aquele sentimento de remorso. Na semana que vem eu estou fazendo a mesma coisa. Arrependimento não é isso, irmãos. O arrependimento é uma decisão consciente de abandonar a vida de pecado e se voltar para Deus. E quando nós fazemos isso, a gente dá um 360 graus. Completo, não é pela metade, não. Completo. E a gente se volta para Deus. E quando a gente se volta para Deus, nós somos conectados, irmãos, num caminho de perseverança. Num caminho onde, por exemplo, eu vou me encontrar ou eu vou carregar o arrependimento como uma consciência todos os dias da minha vida. O caminho que vai trazer a lembrança para mim que o arrependimento sincero é uma decisão. Embora o poder do Espírito está agindo em nós, nos capacitando a viver essa nova vida, a decisão, irmãos, de trilhar esse caminho, de abandonar o errado e viver o certo, ela é de cada um de nós. E se você olhar no texto, olha o versículo 17, que interessante, olha lá. No caso do público que estava ouvindo Pedro e João, o arrependimento significava o quê, irmãos? Olha lá. Abandonar o quê? A ignorância religiosa. E crer em Jesus. Eu já falei aqui, vou mencionar rapidinho, isso é fantástico. Já mencionei como Deus é impressionante, como Ele escolhe agir na história. Quando você olha para os evangelhos, desde o nascimento de Jesus, até o desenvolvimento do ministério público dele, que durou 3 anos na terra. É interessante como Deus escolhe uma maneira simples de agir na história. E às vezes a gente pensa, pastor, será que Deus faz isso para confundir os religiosos? Não, irmãos, Ele faz isso para deixar nítido
o propósito dele. E é interessante que quando nós olhamos para os evangelhos, nós vemos Jesus na sinagoga, que era um lugar de concentração dos religiosos na época, onde eles iam para ler a lei, onde eles iam para ler o livro dos profetas, onde eles iam para orar, para entregar as suas ofertas, como qualquer piedoso daquela época. E os religiosos, os evangelhos dizem isso. Está registrado, eles olham para Jesus e começam a se questionar uns aos outros. Mas esse não é filho de José e Maria? Não é filho do carpinteiro? Nós vemos esse homem circular entre nós com frequência. Não, mas quem é esse Jesus? Porque no fundo, irmãos, se eu estou caminhando para o final da mensagem, no fundo, Deus deixa claro, Ele descortina diante dos homens a realidade do seu propósito. Mas os olhos do rei e o coração dos religiosos rejeitaram o Filho de Deus a ponto de quando Jesus foi colocado diante de Pilatos junto com Barrabás, lembra? Quem era Barrabás, irmãos? Era um insolente da época, um rebelde. Não vou entrar nos detalhes, tem muita coisa para aprender com essa narrativa. Mas quando está Jesus, o próprio Deus, e ao lado dele um insurrente, um rebelde, e Pilatos pergunta: quem vocês querem que eu solte? A voz dos religiosos ecoa naquele tempo e diz: solta Barrabás e crucifica Jesus. A incredulidade, nunca esqueça disso, ela anda de mãos dadas com a rejeição. Por não acreditar em Jesus, eles o rejeitaram. Qual a consequência disso, pastor? A Bíblia é clara: a ira e o julgamento de Deus virá. E essa ira e esse julgamento começará pelos da sua casa. Aqueles que conhecem a verdade, irmãos. Aqueles que conhecem a palavra. Aqueles que já ouviram sobre Jesus, mas ainda continuam com o coração duro, rejeitando o Filho de Deus. E eu já falei isso, eu acredito quando eu olho para a palavra, que até os 45 do segundo tempo, antes do apito final, Deus continuará dando oportunidade para que todos creiam em Jesus. E por fim, irmãos, tem um texto sobre arrependimento em João 8, extraordinário, mas o tempo não me permite entrar nele, desculpe. E por fim, eu quero concluir, dá mais um enter, por gentileza. Isso. O testemunho da igreja sempre aponta para Cristo. Quem Ele é e o que Ele faz. Irmãos, isso é libertador para nós. Entende? E se isso é libertador para nós, é libertador para as pessoas que estão lá fora também. Nós não podemos nos calar. Eu me lembro de alguns amigos de início de conversão. Isso me deixa emocionado, porque eu me lembro que quando a gente se converte, a gente quer falar, já abrir a boca para o mundo inteiro para falar de Jesus, não é? Tem um amigo, Luizinho, que toda oportunidade que ele tem, irmãos, espero que ele esteja fazendo isso ainda hoje. 20, 15, 10 anos atrás ele fazia isso, espero que ele continue. Ele falava para mim: se eu paro no posto, eu evangelizo o frentista. Se eu vou no mercado, na fila do açougue, eu evangelizo o açougueiro. Se eu vou na padaria, eu evangelizo o padeiro. Se eu vou no banco, eu evangelizo o caixa. Se eu estou no trabalho, eu evangelizo o meu chefe e os meus colegas. Se eu estou na rua, eu estou orando, andando e orando. A primeira oportunidade que eu tenho, a primeira pessoa que esbarra no meu ombro, eu falo de Jesus para ela.
Essa mensagem, irmãos, é libertadora para nós e precisa, e é para os outros. Nós precisamos anunciar Jesus. O Cristo que foi enviado por Deus, habitou entre nós, realizou muitos milagres e sinais. E quando a gente vê os milagres e os sinais de Jesus nos evangelhos, uma das perguntas que vem é: por que Jesus fez tanto milagre? Porque no fundo, irmãos, ele estava atestando, ou os milagres estavam atestando quem ele era. Quem ele é? Ele é o Filho de Deus. O único que ressuscitou dentre os mortos, o único que tem poder para curar um aleijado de nascença, o único que tem poder, irmãos, para mudar o nosso coração. Quer milagre maior do que esse? Mudar, converter um coração duro e incrédulo? Com certeza, irmãos, esse é o maior milagre que Deus pode operar no nosso coração. E, inclusive, o próprio Pai atesta essa realidade em dois momentos muito significativos. O primeiro dia deles foi no dia do batismo de Jesus. Mateus 3,17. Jesus sai da água. João Batista teve o privilégio de batizá-lo no Rio Jordão. E Jesus sai da água. Quando ele sai da água, o céu se abre. Tenta aí no seu lugar imaginar a cena. O Espírito Santo desce sobre ele em forma de pomba. E vem uma voz do céu. O que essa voz diz? De quem é essa voz? É do Pai. Diz: este é o meu Filho amado, de quem me agrado. E o outro momento significativo foi no dia da transfiguração. O pessoal fica curioso com esse texto. Pastor, apareceu Moisés e Elias? Apareceu, irmãos. Pastores conversaram com Jesus? Conversaram, irmão. O céu se abriu naquele dia. E naquele dia Jesus ouviu a voz que veio do alto. Quem era? O Pai. O que o Pai disse? Este é o meu Filho amado. Ouçam. Esse é o Cristo, irmãos, que pregou arrependimento por onde passou, que foi julgado pelos homens. É interessante olhar no Evangelho de João, Jesus sentado no banco dos réus. E pior, sendo julgado por homens. Irmãos, quando nós olhamos para a figura dos governadores romanos, dos imperadores, nunca crie na sua mente a figura de um homem justo e perfeito. Não faça isso. Eram homens corruptos. Eram homens marionetes que se vendiam pelo poder. E no Evangelho de João está escrito que Jesus senta no banco dos réus para ser julgado por esses homens. E é tão interessante olhar, eu não vou entrar aqui para não me perder, mas antes de Pilatos julgar Jesus diante da multidão, lembra, a esposa dele, uma noite anterior, teve um sonho com Jesus. Lembra disso? E ela se dirige até o seu marido e diz: olha, não se envolva com esse inocente. Como se ela estivesse falando para ele: não faça isso. Porque essa noite eu sofri muito por causa dele. Um injusto julgando um justo. Dá para acreditar nisso, irmãos? Mas Pedro, no seu testemunho em Atos, ele aborda isso. Ele diz que a morte de Jesus, a sua condenação e a sua morte, estava escrito e foi anunciado pelos profetas. Fazia parte do propósito de Deus. Sabe para quê? Para nos redimir do pecado, para nos resgatar, para nos salvar, para nos dar uma nova vida, para nos dar uma nova esperança, para nos dar o que o homem perde no Éden, o significado de ser humano,
da sua existência. E por fim, irmãos, esse Cristo voltará novamente para estabelecer o seu reino definitivamente. O testemunho sobre Jesus vem sendo feito desde os tempos dos profetas, há mais de 2000 anos atrás. Isso significa que a igreja precisa cooperar com o trabalho que os profetas realizaram. Vamos pegar agora um pouco da nossa história. Significa, irmãos, que nós precisamos agarrar com toda a força o bastão dos nossos pioneiros. O legado de fé que eles nos deixaram. E saíram pelo mundo anunciando o evangelho. Eu falei disso nas mensagens anteriores, é interessante, porque Takeo Monobe sai do Japão sem garantia de sustento. E sai anunciando, falando de Jesus. Irmãos, nós precisamos dar sequência nesse trabalho. E como bem afirmou Jesus quando ele conversou com Nicodemos, lá em João 3, Deus enviou o seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Jesus é o Salvador do mundo. Dá mais um enter, por favor. Vou repetir, Jesus é o Salvador do mundo. E esse continua sendo o argumento-chave do testemunho da igreja. Nós somos o sacerdócio real hoje. Amém? Feche seus olhos por um instante. As pessoas que vão acompanhar a mensagem pelo canal do YouTube, o meu desejo é que você seja tocado, encorajado e abençoado pela palavra de Deus. Um grande abraço no seu coração. Daqui a pouco nós estaremos